Olá, queridos alunos. Bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós iremos trabalhar o conto fantástico. O conto é um gênero textual marcado pela narrativa curta, breve, escrita em prosa e de menor complexidade, geralmente construída em torno de um acontecimento principal. São classificados como fantásticos, de amor, de humor, de ficção científica, de terror, entre outros. E qual é a finalidade do gênero conto? Divertir, nos divertir. Propor uma releitura das visões de mundo desse leitor. Conto fantástico. Professora, o que significa fantástico? É aquilo que só existe na nossa imaginação, na fantasia. O conto fantástico narra um fato inusitado, improvável, estranho, que interfere no mundo real que está sendo apresentado. Qual é o objetivo desse conto fantástico, professora? Nos surpreender e nos fazer adentrar em um universo paralelo, aonde mesclará a realidade e o absurdo, que nos faz fugir desta ideia palpável de universo. O que seria isso? O dia a dia, a realidade. Os acontecimentos, eles irão se tornar mais misteriosos e inexplicáveis, tanto pela ciência quanto por essa lógica que nós estamos inseridos, né? A lógica da realidade. Vamos lá. E a estrutura? Vai ser uma narrativa curta, não quer dizer que haverá uma linha, 2 linhas, 3 linhas. Sim, um número considerável para que você possa construir uma história. O conflito. O conflito é único e singular. Haverá um único conflito que irá se sobressair para poder sequestrar esse leitor, prender a nossa atenção. O número de personagens é reduzido, ou seja, existem histórias que há vários espaços, núcleos de personagens, não é? No caso do conto, não. Poderá haver 1, 2, 3 personagens. Local e tempo bem definidos. Na maioria dos contos, esse local e tempo são definidos, podendo também não estar ali tão preciso assim. O clímax é o ápice da narrativa, é o auge da narrativa, é o ponto de emoção, de maior tensão e emoção. Então, esse conflito, ele irá nos prender de uma forma impressionante, para poder chegar a esse desfecho, né, que com certeza será interessante e surpreendente. É importante que saibamos o que é verossímil. O que significa verossimilhança? Vero vem do italiano verdade, similhança, semelhança, se assemelha com a verdade. Esse conceito irá estar presente nesses contos fantásticos, que irão se assemelhar com a verdade, mas não necessariamente ser fidedigna a ela. Os fatos não precisam ser verdadeiros, isto é, correspondentes à realidade, mas que sejam dotados de lógica, coerência, pois o que se espera é que eles façam sentido. Ainda que inventados, precisam satisfazer as expectativas desse interlocutor, de modo a fazer com que ele encontre sentido naquilo que está sendo compartilhado. Caso contrário, as ideias ficarão incompreensíveis, vagas. Tal aspecto se deve ao fato de que, quando estamos lendo, parece que mergulhamos naquele universo e mais. O que na realidade é fictício, à medida que vamos estabelecendo familiaridade, parece se tornar real. Tamanha é a organização dos fatos, levando em consideração a forma como eles nos são repassados. Então, por exemplo, o Harry Potter.
Harry Potter, né, e seus amigos, eles estudam numa escola de bruxos. Eles praticam magia. Nós sabemos que a questão da magia é fictícia, não é? Não existe. Não temos como comprovar cientificamente, mas eles colocam esse elemento fantástico dentro de uma narrativa que se assemelha com a realidade. Por exemplo, eles são crianças que estudam, eles precisam, né, para poder conhecer a magia, eles precisam de fazer as matérias e aprender os feitiços. Então há sempre um elo com a realidade. Eles vão colocar esses pontos, esses elementos fictícios, imaginados, dentro de uma esfera que se possa compreender numa realidade. Outro exemplo, a princesa e o sapo. A princesa, ela quer, né, por exemplo, conhecer um príncipe. Só que aí esse príncipe vem num mistério encarnado num sapo. E esse sapo é o fator fantástico, é o fator imaginado, fictício. Mas dentro da lógica, ela se apaixona por ele e depois quebra o feitiço. Não é? Então, há toda uma lógica para você compreender esse fato que é estranho à realidade. Um sapo falante, um sapo, né, que se apaixona por uma princesa e vice-versa. No caso da saga Crepúsculo, a Bella e o seu amigo Jacob. O Jacob é um adolescente que também estuda e é amigo da Bella e tudo mais, só que há um fator mágico que o envolve. Ele se torna um lobo. E um lobo é totalmente diferenciado, porque quando ele se machuca, logo ele se recupera. Ele tem uma rapidez de cura impressionante, não é? Mas você, leitor, né? Inclusive o filme, eu li o livro e achei bacanérrimo esses pontos mágicos, fantásticos. Você consegue trazer para a realidade muitos pontos, não é? A escola, a questão da relação dos pais, da amizade, morar numa casa e tudo mais. Eu irei ler um conto do Moacir Scliar hoje para vocês. Ele foi um escritor brasileiro formado em medicina, trabalhou como médico especialista em saúde pública e professor universitário. Sua obra consiste de contos, romances, ensaios, literatura infanto-juvenil. Também ficou conhecido por suas crônicas nos principais jornais do país. O cavalo imaginário. Nós todos frequentávamos o mesmo colégio, naquela pequena cidade do interior, num colégio privado e muito caro, o que para os nossos pais não chegava a ser problema. Éramos meus amigos e eu, filhos de fazendeiros. Nossos pais tinham grandes propriedades e tinham muito dinheiro, nada nos faltava. Andávamos sempre muito bem vestidos, comprávamos o que fosse necessário para o colégio e gastávamos bastante no bar da escola. Aos domingos nos reuníamos para andar a cavalo. Cavalos não faltavam nas fazendas dos nossos pais, animais de puro sangue e bela estampa. Cada um de nós tinha sua própria montaria, e eu não estou falando de pôneis, aqueles cavalinhos mansos. Não, estou falando de cavalos de verdade, cavalos que corriam muito e saltavam obstáculos. Estou falando de equitação, aquele nobre esporte. Nossos pais faziam questão de que fôssemos excelentes ginetes. Tínhamos até um professor que nos treinava na arte de cavalgar. Eu disse que cada um de nós tinha um cavalo, mas isso não é verdade. Havia um que não tinha cavalo, o Francisco. O Francisco não era filho de fazendeiro. O pai dele tinha uma profissão humilde, era sapateiro. Na verdade, o Francisco só estava em nossa escola porque havia recebido uma bolsa de estudos. Era um garoto muito inteligente e muito dedicado. Mas o que fazia em nosso grupo?
Boa pergunta. Acho que nenhum de nós saberia como responder. Diferente dos outros garotos da escola, a maioria dos quais nos detestava, ele tinha por nós uma admiração que beirava a reverência. Sempre que podia, estava por perto. Mais do que isso, oferecia-se para prestar pequenos serviços. Se um de nós queria um refrigerante, o Francisco ia buscar. Se um de nós deixava de apresentar o trabalho solicitado pelo professor, Francisco se encarregava de fazê-lo. Por isso, e só por isso, nós o tolerávamos. Por isso, e só por isso, permitíamos que andasse conosco. Durante a semana, bem entendido, porque no domingo as coisas mudavam. No domingo, ele voltava para o seu lugar. Domingo era o dia de cavalgar, e do alto de nossas celas nós contemplávamos altaneiros o mundo a nosso redor. Como eu disse, Francisco não tinha cavalo. Isso não impedia que cedo já estivesse no clube hípico, esperando por nós. Ficava a olhar-nos enquanto galopávamos de um lado para o outro, e nós gostávamos de tê-lo como plateia, porque nos aplaudia entusiasticamente. Mais do que isso, procurava imitar-nos, galopava de um lado para o outro, como se estivesse montado um cavalo imaginário. Nós na pista, cavalgando, e ele ao lado da pista, trotando de um lado para o outro e gritando como nós gritávamos. Aqueles brados que os cavaleiros soltam quando se entregam ao esporte de rédeas. De um modo geral, achávamos engraçado aquilo, não Rodrigo. Era um cara desagradável aquele Rodrigo. Rodrigo, mesmo nós que éramos amigos dele, tínhamos de reconhecer um garoto intratável, agressivo com os colegas e até com os professores. A má fama que o nosso grupo tinha devia-se sobretudo a ele. Mas a verdade é que tínhamos de aceitá-lo. Seu pai não era o maior fazendeiro da região. Não era apenas o maior fazendeiro da região, como também ocupava o cargo de prefeito da cidade. Rodrigo era seu filho caçula e o mais mimado, um garoto estragado, como dizia o meu pai. Rodrigo não gostou nada daquela história e nos disse: "Não quero mais saber desse tal de Francisco nos imitando." Procuramos convencê-lo de que se tratava apenas de uma brincadeira inútil. Rodrigo estava furioso mesmo. "Vou resolver essa coisa à minha maneira", garantiu. Foi o que fez. Num domingo, enquanto Francisco cavalgava seu cavalo imaginário, Rodrigo se aproximou dele, apeou e comandou: "Desça de seu cavalo." Francisco obedeceu, desceu do fictício cavalo. "Nós vamos fazer uma aposta", disse Rodrigo. "Se eu perder, entrego-lhe o meu cavalo. Se você perder, entrega-me o seu." "Que aposta é?" indagou Francisco, numa voz trêmula. "Uma corrida", disse Rodrigo. Apontou umas árvores e uns 200 metros de distância. "Até ali e voltamos. Quem chegar aqui primeiro ganha." Lembro-me de que o sangue me subiu à cabeça. "Olha aqui, Rodrigo", comecei a dizer. "Você não pode..." Francisco me interrompeu. "Eu aceito a aposta", disse, com voz firme, ainda que meio embargada. "Quero correr." Foi uma coisa patética de se ver. Os dois se colocaram lado a lado e, a um sinal, começou aquela coisa maluca. Rodrigo simplesmente trotava em seu magnífico cavalo. Francisco corria atrás, sem conseguir alcançá-lo. Rodrigo foi até as árvores, voltou. Minuto depois, Francisco ofegante. Rodrigo mirou com arrogância. "Parece que eu ganhei, não é mesmo?" Francisco, ainda ofegante, permanecia calado. "Seu cavalo agora é meu", continuou Rodrigo. "E sabe o que vou fazer com ele? Vou soltá-lo no campo. Ele agora está livre, você não pode mais montar, entendeu?" Francisco quieto. Rodrigo apanhou as rédeas imaginárias e foi até o portão do clube. Ali espantou o suposto cavalo aos gritos. Feito isso, montou em seu próprio cavalo e foi embora. Francisco nunca mais foi ao clube. Aliás, ele nem ficou na cidade. Segundo o pai,
tinha ido morar com os avós num lugar bem distante. Nunca mais o vi. Não sei o que foi feito dele. Dizem que vende automóveis, não sei. Mas tenho certeza de que sei com o que sonha, com um belo cavalo, no qual montado galopa à vontade por um imenso campo que não tem limites. Chegamos ao fim de mais uma aula. Então, iremos para o nosso pensamento do dia. Se não plantar, não nasce. Se não regar, não cresce. Se não amar, morre. Assim são as plantas, assim são as pessoas. Até o nosso próximo encontro.